Olá! Em 2025, funcionaram no Senado e no Congresso comissões parlamentares de inquérito. No primeiro semestre, as investigações concentraram-se na manipulação de jogos e apostas esportivas e também nos impactos desses jogos virtuais no orçamento das famílias brasileiras. Já no segundo semestre, o crime organizado e as fraudes no pagamento de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, que foram estimadas em cerca de 6 bilhões de reais, passaram a ser investigadas. Neste Senado Notícias especial, você vai rever alguns momentos dessas comissões. Confira com a gente. Instalada em agosto, a CPMI do INSS já fez 29 reuniões. Vamos rever como foi a eleição que definiu a presidência dos trabalhos e em que foi escolhido o relator da investigação. Presidente da CPI, Carlos Viana. 17 votos, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, foi eleito presidente da comissão. O nome cotado para a presidência era o do senador Omar Aziz. Quero aqui, mais uma vez, deixar claro aos senhores que não há este governo, o governo anterior, não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja, que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu. Quero desejar ao senador Carlos Viana toda a sorte e que ele possa conduzir o trabalho com a isenção que é peculiar de todos nós. É uma disputa democrática, quem ganha é quem tem mais voto. Indico, pela experiência que tem como parlamentar e principalmente pela experiência que tem como profissional do Ministério Público, o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o relator dessa CPMI. A CPMI é composta por 16 senadores e 16 deputados e o mesmo número de suplentes. Durante a reunião, os parlamentares se comprometeram com a imparcialidade durante as investigações e com a punição dos culpados. Então, essa comissão parlamentar de inquérito, nós temos o dever de desvendar isso, revelar o que está acontecendo, punir os culpados por isso, para que a nação saiba realmente o que é que aconteceu. Acho que a CPI, primeiro, precisa trabalhar como princípio básico, buscar a verdade absoluta. E se a gente fizer um trabalho com muita seriedade, com essa finalidade, eu não tenho dúvida que chegaremos. Ouvindo os representantes dos órgãos, desde o início da gestão anterior, representantes das entidades e demais pessoas que, porventura, a gente assim indicar. Em setembro, a CPMI do INSS ouviu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O depoente se disse inocente, mas se recusou a responder perguntas feitas pelo relator da comissão. Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, chegou ao Senado por volta das 8h30 da manhã num carro da Polícia Federal. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No relatório da Polícia Federal, ele teria atuado por trás das associações que teriam feito os descontos sem autorização. O empresário iniciou o depoimento fazendo a sua defesa e disse ser inocente das acusações. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. Antônio Carlos Antunes disse que trabalha no setor privado e não tem relação com o governo. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço
espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. Afirmou que todo o patrimônio dele é fruto de trabalho e reforçou que os serviços que prestou sempre tiveram como destinatário o aposentado e que as investigações devem recair sobre as associações. Reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Antônio Carlos Antunes falou ainda sobre a convocação de familiares à CPMI. Minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido, já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa. O empresário finalizou informando que não iria responder às perguntas do relator da CPMI, por ele já ter sido julgado em outras reuniões do colegiado. Mesmo assim, o relator iniciou seus questionamentos. Houve reação do advogado do depoente, com ameaça, inclusive, de interromper o depoimento. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui... Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeita. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Está suspensa a sessão. Após o intervalo, o relator fez perguntas durante quase 1 hora ao depoente, mas nenhuma delas foi respondida por Antônio Carlos Antunes. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. A CPMI do INSS vai continuar a investigação em 2026. O presidente do colegiado fez um balanço da atuação da CPMI em 2025. A equipe técnica desta CPMI concluiu um dos levantamentos mais extensos já produzidos em uma comissão do Congresso Nacional. Compilamos em um único arquivo, resultado de meses de trabalho, todos os dados, documentos oficiais, atas, oitivas, cruzamentos, extratos, relatórios de inteligência financeira, quebras de sigilo, notas técnicas e registros das 51 reuniões realizadas até aqui. Esse arquivo mostra com clareza mais de 4.800 documentos oficiais analisados, 73 requerimentos de informação deferidos, 48 quebras de sigilo aprovadas, 108 empresas suspeitas identificadas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em movimentações incompatíveis e dezenas de milhões retirados dos aposentados todos os meses. Esse material será parte central do relatório final. É o retrato da maior violência financeira já cometida contra idosos do Brasil. Hoje realizamos a última sessão da CPMI do INSS deste ano e reafirmo o que sempre disse: tive coragem para enfrentar qualquer tema, qualquer nome, qualquer pressão. Aqui não existe blindagem da parte dessa presidência, muito menos do relator dessa comissão. O escândalo relacionado ao pagamento de benefícios da Previdência levou o Senado a aprovar em novembro o fim dos descontos associativos diretamente na folha de beneficiários do INSS. A proposta proíbe descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com autorização expressa do beneficiário. Não significa que quem porventura se associe a alguma entidade não possa fazer esse mesmo desconto através de um boleto. Então, nós todos estamos debruçados nesse processo da CPMI. A CGU, inclusive, emitiu
um relatório que mostra que quase que 100%, 98 ponto alguma coisa por cento daqueles que foram consultados nessa amostragem não deram causa a esse desconto indevido. Nós estamos no meio da CPMI do INSS, que vai separar o joio do trigo, de quem montou falsas associações para roubar, como tem sido revelado, daqueles que são entidades históricas que recolhem suas contribuições com desconto na folha do INSS. O INSS deverá realizar busca ativa para localizar e identificar os beneficiários lesados por descontos irregulares. Deverá ser dada prioridade a grupos de populações vulneráveis e localidades de difícil acesso. A instituição financeira ou sociedade que realizar desconto indevido de mensalidade terá que restituir o valor integral atualizado dentro de 30 dias da notificação da irregularidade pelo INSS. Caso não faça a devolução, o INSS assumirá o pagamento e cobrará da instituição financeira. O texto também permite que bens sejam sequestrados por representação policial, ainda na fase de investigação. Atualmente depende de requerimento do Ministério Público e o sequestro ocorre na fase em que a pessoa já está indiciada. O projeto também aumenta as exigências para o crédito consignado, que só poderá ser feito por autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário por termo autenticado. E essa autenticação será exclusivamente por biometria, reconhecimento facial ou impressão digital e assinatura eletrônica qualificada ou autenticação por múltiplos fatores. Esse projeto ele está efetivamente dando cobertura para proteger milhões de aposentados hipossuficientes que não têm acesso à internet, que não têm, infelizmente, grau de instrução elevado e que são aí ludibriados e são vilipendiados em seu pouco recurso. Vai ser um marco dessa casa em defesa dos aposentados brasileiros, das aposentadas e uma resposta àqueles que nos últimos anos roubaram bilhões daqueles que trabalharam uma vida toda. Um dos depoimentos mais assistidos da CPI das Bets foi o da influenciadora digital Virgínia Fonseca. Ela negou receber percentuais sobre a perda dos apostadores, valor conhecido como cachê da desgraça alheia. Vamos ver como foi. A influencer Virgínia Fonseca chegou à CPI e foi recepcionada por muitos fãs que desde cedo esperavam por ela. Mesmo respaldada por um habeas corpus que dava a Virgínia o direito de permanecer em silêncio em situações que possam incriminá-la, Virgínia respondeu a quase todas as perguntas dos senadores e afirmou que até hoje só fez publicidade para 2 empresas de apostas. E disse também que sempre faz alertas aos seus seguidores sobre as restrições e os perigos dos jogos. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Virgínia Fonseca se negou a revelar quanto ganha com a publicidade feita para empresas de apostas. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Com mais de 50 milhões de seguidores em diversas plataformas digitais, a convocação de Virgínia Fonseca foi aprovada ano passado para apurar os contratos firmados por ela com as empresas de apostas, os critérios para a divulgação dessas bets, além do impacto das postagens no comportamento dos seguidores. Ela foi questionada sobre a reportagem da revista Piauí, segundo a qual Virgínia receberia 30% por aposta perdida, prática conhecida como cachê da desgraça alheia, além de valores milionários por contrato fechado. Mas a influencer negou que tenha fechado contratos nesses termos. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram
Se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. Após 21 reuniões realizadas em 12 de junho, a CPI das Bets concluiu os trabalhos. E por 4 votos a 3, o relatório final apresentado pela senadora Soraya Tronic foi rejeitado pelos senadores da comissão. Vamos rever. Alguns senadores já demonstraram insatisfação com o relatório e com os trabalhos da CPI logo no início da reunião. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção envolvendo agentes públicos e privados, além de supostas extorsões praticadas contra usuários e empresas do setor. Contudo, infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. O senador Eduardo Gomes disse que o prazo para analisar o relatório não foi suficiente. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Nós tomamos o cuidado de indiciar apenas as pessoas cujos indícios estavam robustos. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano? Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. O relatório pedia o indiciamento de 16 pessoas, empresários, donos de casas de apostas, influenciadores digitais, entre eles Virgínia Fonseca, suspeita de estelionato e propaganda enganosa, e Deolane Bezerra, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dos indiciamentos, o relatório propunha alterações na legislação, como a proibição de jogos de azar online. Você pode jogar numa disputa de futebol, por exemplo, mas essa questão desses joguinhos de tigrinho, de zebrinha, enfim, esses, o meu projeto que já está no sistema é para acabar com esse modelo de jogo. Foram 7 meses de reuniões, investigações e depoimentos. 19 pessoas foram ouvidas e centenas de documentos analisados. Durante as audiências, um depoente chegou a ser preso. O empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi acusado de falso testemunho. Ele estava entre os possíveis indiciados. A senadora Soraya Tronic, autora do relatório, disse que encaminhará tudo o que apurou diretamente aos órgãos competentes, como Polícia Federal e Ministério Público, independentemente da rejeição do relatório. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes para continuarem na investigação, indiciarem ou não e depois apresentar para o judiciário. Já a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou o relatório final. Além de sugerir alguns indiciamentos, o relatório propôs mudanças na lei para evitar a manipulação de resultados no futebol.
Durante a reunião, o senador Carlos Portinho sugeriu que a CPI encaminhe um requerimento ao Ministério de Relações Exteriores, solicitando intervenção na deportação do empresário William Rogato. O empresário foi preso nos Emirados Árabes há 4 meses, após confessar à CPI ter atuado na manipulação de resultados. Corre sério risco dos Emirados Árabes terem que soltá-lo por essa demora. Além de William Rogato, a CPI pediu o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, e do empresário Tiago Chambó Andrade por crimes de manipulação de resultados. O relatório também sugere mudanças na legislação para punir esse tipo de crime no futebol. Outra proposta é de aumentar o número de câmeras do VAR durante os jogos e adotar tecnologias de última geração. A CPI também propõe a criação de um programa no Ministério da Saúde para prevenir e tratar o vício do jogo. Aprovado o relatório final que passa a constituir o parecer número 1/2025. Foi um trabalho muito duro, muito difícil, mas foi um trabalho interessante, positivo. A gente conseguiu indiciar as pessoas que realmente tinham que ser indiciados e a gente espera que as instituições competentes tomem realmente atitudes em relação a esses indiciados. A repercussão sobre o impacto das bets colaborou para que o plenário do Senado aprovasse o projeto que reduz os benefícios fiscais federais e aumenta a tributação das apostas online. Os senadores aprovaram um projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais de diversos setores e aumenta a tributação de bets e fintechs. O texto foi votado pela Câmara dos Deputados de madrugada e seguiu direto para o plenário do Senado. A tributação sobre as bets aumenta dos atuais 12% para 15% de forma gradual, 1% por ano. E reduz incentivos e benefícios relativos a tributos federais, como PIS/PASEP, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, além de imposto de importação. Ficam de fora da redução, entre outros, imunidades constitucionais, Zona Franca de Manaus, Cesta Básica, Simples Nacional, Minha Casa Minha Vida e ProUni. O texto eleva e reestrutura as alíquotas da CSLL, de instituições financeiras, seguradoras, instituições de pagamento e fintechs. Os juros sobre capital próprio passam a sofrer retenção do imposto de renda na fonte, com a alíquota saindo de 15% para 17,5%. O projeto ainda fixa um teto de 2% do PIB para incentivos tributários. A Receita Federal estima que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapasse 612 bilhões, o que corresponde a 4,43% do PIB. Trata-se, então, de proposta que aponta para a redução de tais incentivos, para maior transparência e controle sobre os valores concedidos, caminhando para maior responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, combate a distorções causadas pela falta de avaliação de tais medidas. Outra CPI foi instalada no Senado para apurar o funcionamento de organizações criminosas no Brasil. Em depoimento ao colegiado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, elogiou a proposta de criação de um fundo de combate às facções criminosas com recursos de uma nova taxação sobre as bets. O fundo está no texto do PL Antifacção, relatado pelo senador Alessandro Vieira. O crime organizado, como atua hoje, é um fenômeno novo, complexo e global, pois já ultrapassou as fronteiras transnacionais. Enfrentar a criminalidade nessa nova configuração exige uma atuação abrangente e estrutural, disse o ministro Ricardo Lewandowski na CPI do crime organizado. O crime hoje é um crime que está, lamentavelmente, senador Alessandro Vieira, senador Fabiano Contarato, migrando da ilegalidade para a legalidade.
Nós sabemos hoje, não é um fenômeno de agora e nem do passado recente, isso paulatinamente veio ocorrendo. Quer dizer, ele está se infiltrando no setor de combustíveis, no setor de coleta de lixo, no setor da construção civil, enfim, no setor até de streaming, né? Como se diz aí, de fornecimento de ligações de internet. É um crime que hoje, lamentavelmente, está infiltrado até no setor político. Ricardo Lewandowski disse que não faltam leis para coibir a infiltração do crime organizado no meio político. O que é preciso é colocar a legislação em prática e também um controle maior sobre os fundos partidários. Cheguei a aventar, talvez, uma espécie de um tribunal de contas para fazer o controle dessas verbas eleitorais e verbas partidárias. Questionado sobre o que falta para impedir que as fronteiras continuem sendo a porta de entrada de drogas e armas para o crime organizado, o ministro respondeu: sem uma verba perene e substantiva para a segurança pública, não é possível enfrentar o crime organizado. Está organizado, o Estado não está organizado, lamentavelmente. O ministro disse que a integração das forças de segurança, como prevê a PEC da Segurança Pública, em análise na Câmara, é uma das iniciativas do governo para enfrentar o crime organizado. Ricardo Lewandowski elogiou a iniciativa do relator do projeto de lei antifacção, senador Alessandro Vieira, de incluir no texto a criação de um novo fundo para financiar o combate ao crime organizado com recursos da taxação de bets. Sobre o aumento do tempo de internação de adolescentes infratores, o ministro afirmou que a proposta pode ser discutida para algumas situações. Eu sei que há projetos que o tempo de internamento deve se manter por mais tempo. Eu acho que isso é uma solução que pode ser pensada, não sei se há compatibilidade. Quando ele atinge a maioridade penal, é preciso ver se há compatibilidade constitucional, jurídica e manter alguém numa prisão com relação à qual ele não foi condenado e mantê-lo, enfim, privado da sua liberdade em função de uma decisão que ele recebeu judicial quando era menor. Eu não acho razoável a gente aquecer ou romantizar que um rapaz hoje no Brasil, de 17 anos de idade, que pratica um latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º, que é roubo qualificado pelo resultado de morte, cuja pena, se fosse com 18 anos, seria de 20 a 40 anos, vai ficar no máximo internado até 3 anos. Até porque o juiz pode, pelo poder discricionário dele, dar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então, não é uma questão de você fazer uma criminalização ou acabar com a infância. Não, nós temos que tratar igualmente iguais na medida que essas pessoas se desigualam. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.